Bom dia! Hoje o nosso assunto da aula, são retas. Então eu vou explicar um pouco as retas para depois a gente falar sobre as atividades, tá? Então, o que são retas? Retas eu já expliquei para vocês que a reta, é um traço qualquer que eu faço de um ponto a outro, em linha reta, tá? Não é uma curva, né? Então, o que eu vou entender aqui? Aqui eu tenho uma reta que começa num ponto, termina no outro ponto aqui. Quando eu traço uma outra reta nessa direção aqui, ó, na mesma direção dessa reta, eu falo que eu tenho uma reta paralela. Por que é paralela? Porque elas caminham na mesma direção, mas elas não se encontram em ponto algum. É igual quando a gente tem, por exemplo, uma rua, E aí a gente tem uma outra rua lá na parte de cima. Então as ruas vão na mesma direção, mas elas não se encontram em pontos nenhum. Então a gente diz que são paralelas. Elas não precisam necessariamente ser só nessa posição aqui, retinha horizontal. Elas podem estar inclinadas. Então aqui também eu tenho duas retas paralelas, ó. Elas estão caminhando na mesma direção, que eu posso ver que elas estão caminhando na mesma direção, mas elas não se encontram em pontos nenhum. Então quando isso acontece, eu digo que são retas paralelas, tá bom? Não precisa preocupar muito com essa nomenclatura, mas preocupa em entender, tá? O que é caminhar na mesma direção, o que é se encontrar, para que você, posteriormente, quando você for estudar mais aprofundado, porque agora no momento a gente não está podendo aprofundar, você consiga compreender, tá? Agora, há casos em que eu tenho, por exemplo, aqui eu tenho um segmento de reta, que vai de um ponto a outro, e aqui eu tenho uma outra. Agora, olha o que aconteceu aqui. As duas se encontraram nesse ponto aqui, ó. Tá vendo? Então, elas fizeram um encontro aqui, ó. Então, uma caminhou, a outra também, só que teve um momento em que elas se encontraram. Então, quando isso acontece, eu digo que elas são concorrentes, porque em algum ponto elas se encontram, elas concorrem, tá? E há um outro caso, em quando elas concorrem e formam um ângulo de 90 graus, vocês lembram que o ângulo de 90 graus é um ângulo reto. Aqui eu não tenho um ângulo de 90 graus, aqui eu tenho um ângulo menor do que de 90 graus. Então, aqui elas são apenas concorrentes, tá? Agora, quando eu tenho aqui um segmento de reta, aí aqui eu tenho uma outra, elas também se encontraram, olha, tem um ponto aqui que elas se encontram, certo? Só que quando elas se encontram aqui, ó, elas formam o quê? Um ângulo de 90 graus, ângulos de 90 graus todos os lados aqui. Então, quando isso acontece, eu digo que elas são perpendiculares, tá? Que elas se encontram, mas elas formam um ângulo de 90 graus. Isso está no livro de vocês também, tá? Se quiserem dar uma lida para aprofundar um pouco mais. Aí vem as atividades de vocês, Eu expliquei lá o que são as retas paralelas, o que são as retas concorrentes e o que são as retas perpendiculares, certinho? Então aqui no livro de vocês, agora ele pediu para vocês classificarem, ó, se elas são paralelas, se elas são concorrentes, não perpendiculares, porque quando elas não têm um ângulo de 90, ou quando elas são perpendiculares. Então vocês vão olhar para a reta e pensar no que é. Então, vamos verificar aqui, ó. Na letra A, eu tenho a reta H e a G, certo? Elas se encontram aqui, ó. Então, se elas se encontram, eu já sei que ou é perpendicular ou é concorrente, não é isso? Como elas se encontram aqui, ó, e não formam um ângulo de 90 graus, porque aqui o ângulo é maior e aqui é menor do que 90, então elas são concorrentes. Nesse caso aqui, ó, eu tenho a I e tenho a J. Elas caminham na mesma direção e não se encontram em ponto nenhum, portanto, elas são paralelas. Agora, nesse caso aqui, ó, eu tenho a L e a M. Elas se encontraram aqui e formaram o quê? Ângulos de 90 graus, portanto, são perpendiculares. Letra D, eu tenho N e O. Olha que as duas caminham na mesma direção e não se encontram em ponto nenhum, portanto, são paralelas. Aqui, elas se encontram nesse ponto, portanto, são concorrentes, não é isso? Só que, quando eu observar aqui, ó, elas formam ângulos de 90 graus. Apesar delas estarem inclinadas, elas estão formando um ângulo de 90. Então, elas são perpendiculares. E nesse caso aqui, o R e a S, elas se encontram e não formam um ângulo de 90. Portanto, elas são concorrentes. Agora, nesse caso aqui, ó, questão 6. Pediu para você contornar os pontos de concorrência, ou seja, onde é que elas se encontram, e depois responder. Então, você vai observar que os pontos de concorrência aqui, ó, isso aqui é um piso, É uma cerâmica, pode ser piso ou parede também, Não sei. Aí,
o que que você vai observar? Todos esses pontos aqui, ó, quando a cerâmica colocou os quadrinhos uns próximos dos outros, a gente tem ponto de concorrência em todos esses aqui. Então, quando você marcar, eu já marquei todos de uma vez aqui para facilitar, tá? Então, quando você marcar aqui, ó, você marcou todos os pontos de concorrência, que é os pontos onde as retas se encontram. Agora você vai responder quantos pontos de concorrência você circulou, né? Então, basta você contar quantos foi que você circulou para dar a resposta aqui, correto? Eu não vou te dar essa resposta, é óbvio, né? Agora, que tipo de retas que você observa na imagem? Então, o que acontece aqui com as retas? Eu vou tirar os pontinhos de novo. Quando elas estão se encontrando aqui, ó, né, no ponto que elas se encontram aqui, o que acontece aqui? Eu tenho o que elas se encontram e elas formam um ângulo reto, não é isso? Então, se elas se encontram e formam um ângulo reto, que tipo de reta que é que eu vou conseguir aqui? Lembra lá o nome? Qual que é? São o quê? Perpendiculares. Então, o tipo de reta que a gente vai observar aqui são as perpendiculares. E a quantidade você vai contar, certinho? Então, aí terminando a atividade, né? Enviar direitinho.